Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, Boleiros na Rede chegando com mais umas resenhas super bacana. Tô acompanhado aqui do Erasmo Romão. Tudo tranquilo, Erasmo? Fala galera, estamos aí juntos, né? Hoje os papos é das Europa, né? Das Europa. Não tem Messi, não tem CR7. Hoje é com ele, né? O grande treinador nosso aí que a gente vai conhecer, vai bater um papo, vai ser muito legal aí. Grande treinador Fábio Ataíde, ou chamado de Fabinho para os mais próximos. Tudo bem, Fabinho? Tudo certinho, é um prazer enorme bater esse papo aí com vocês e estar no programa, né? É um prazer enorme, na verdade. Pô, a gente tá falando, Erasmo, com um general manager. Rapaz, isso aí, falou o treinador, outro patamar. a gente diminuiu o cara, pô, não pode, o cara é manager, né, parceiro? Ele vai explicar isso aí porque eu tô... A gente é pobre, né? Explica pra gente aí, Fabinho. A gente não entende isso aí. No Brasil não tem muito isso, né, do general manager. Tem alguns treinadores que querem ser, mas aí quando eles tentam ser, a diretoria não gosta muito não, né? Aqui a gente tem o Pô Fechou, Luxemburgo, entre outros que querem ser, mas aqui não funciona muito não. Como que funciona, o que é o general manager? Olha, aqui, principalmente, aqui já tem esse cargo há muitos anos, né? Então, porque justamente talvez que seria o melhor se no Brasil fosse, porque dá todos os poderes ao treinador, né? Até porque aqui os projetos normalmente são por bastante tempo. Por exemplo, nesse clube que eu tô, da terceira divisão aqui, eu já levo 3 anos, 3 temporadas, né? Até a 4ª temporada praticamente, né? Então, a nossa função a gente cuida de toda a metodologia, né, do clube, né, desde o profissional até o sub-16, né, que são os jogadores que podem, por exemplo, um jogador de 16, 15 anos, você pode subir ao profissional, né? Então você cuida da metodologia, cuida da maneira que o time deveria de jogar, a forma de treinamento, né? Então você administra toda essa parte, e na parte do profissional a gente administra os jogadores que vai contratar, que tipo de jogadores, praticamente trata de tudo o que é a parte do futebol, né? Bem parte deportiva. E, evidentemente, tem as outras competências do clube, né? Mas a decisão, se pode dizer que a decisão final é do próprio treinador, porque o treinador que tem que decidir os jogadores que ele quer para o seu sistema, é o treinador que tem que decidir a comissão técnica, o pessoal que trabalha com ele. Então, é uma função que eu acredito que é a mais adequada para o treinador, né? Ou seja, que tem podendo abarcar essas competências, né? Então, por exemplo, o treinador do Sub-19, o treinador do Sub-17, o treinador do Sub-16, pois sempre estão em contato comigo, inclusive muitas vezes são escolhas minhas, né? Porque são treinadores que seguiriam a minha filosofia. Então, todas essas competências, eu acho que é da maneira que a gente trabalha, né? Aqui, que é uma função que já tem há muito tempo. Evidentemente, à medida que vai subindo essa categoria, existe muito mais coisas que entram, né? Mas
na nossa categoria, assim, uma competência, entraria nessa parte, né? Logo, você, à medida que vai subindo categoria, segunda, primeira divisão, tem treinadores que fazem a protestar, inclusive, por exemplo, na escolha da marca da água, né? Que seria usar outras coisas, departamento médico, todo esse tipo de coisa, né? Ô, Fabinho, só para manter a ordem cronológica das coisas aqui, antes do Herói falar, a gente vai voltar a você como diretor, mas como que foi você como jogador? Como teve contato com bola aí? Como é que começou a tua história? Olha, eu vim primeiro para a Itália, tá? Eu cheguei aqui na Europa com 16 anos. E eu vim primeiro para a Itália, joguei 2 anos na Itália, futebol de campo, depois eu voltei 1 ano para o Brasil, estive jogando profissional em Maceió, tá? Depois eu estava no Flamengo, aí na base, eu ainda era no último ano de junho, né? Tinha jogado em Maceió, voltei para o Flamengo, estava na base, não ia ser muito aproveitado, né? Estava naquela famosa baba, né? Que eu falava antes, né? E então quando surgiu... Que ano foi isso? Olha, foi 98, 99 mais ou menos. 98. Sim. E então eu voltei, aí foi quando eu vim já para a Espanha, e que agora eu já estou aqui 22 temporadas, né? Eu conto por temporada, são 22 temporadas, daí eu vim primeiro para jogar futebol de salão, joguei durante 3 temporadas seguidas futebol de salão. Depois eu dei o salto para o campo em Las Palmas de Gran Canaria, né? no Las Palmas, disputou Las Palmas B, e joguei 3ª divisão, aí estive oscilando 3ª divisão, 2ª, e depois também tive uma passagem, voltei para o futebol de salão, aí estive oscilando aí. Futebol de salão, sim, que aqui eu jogava a 1ª divisão, estive jogando Cartagena, Orense, Saragoça, Andorra, né? E depois, aqui na 2ª divisão, eu tive em times aqui, por exemplo, como o Celta, né? Que é talvez o mais conhecido dos times que eu joguei, e depois um time em Canária, né? Rapaz, quem sabe sabe, né? O futebol de salão na Espanha é muito forte, né? Muito forte, muito conceituado. Parabéns aí pelo sucesso, por se manter por tanto tempo aí na Europa, né, rapaz? A minha pergunta é o seguinte, cara. Não, vou perguntar uma coisa que é uma curiosidade pessoal, tá? Aí, o pessoal da live... Rapaz, negão na Europa faz sucesso, hein, Caceiro? Tu fez muito sucesso. As espanholas, fala das espanholas. E aí, como é que foi a passar... Com 16 anos não foi casado. Fala como foi passar essa juventude aí na Europa, com as italianas, com as espanholas. Como é que aconteceu essas paradas? Tu é casado hoje com uma europeia? Eu aproveitei. Sim, eu aproveitei a bola, né? Casei. Aqui, minha esposa é espanhola, né? E bom, na verdade, quando eu cheguei, eu era solteiro, né? E aproveitei bastante o momento de solteiro, na verdade, que era, bom, chegar aqui com 16, 17 anos, talvez, muitas vezes, até uma parte experiente que eu sempre tento passar para os jogadores, e muitas vezes eu até errei, né? Porque eu perdi o foco justamente por essas coisas, né? Por ter acesso a várias facilidades, né? Várias matérias. Isso, então, mas depois fui direcionando. Também o meu filho nasceu aqui, bom, meu filho com a minha esposa, né, espanhola. Então aí eu já dei um pouquinho uma sossegada, né? Vamos dizer que eu dei uma sossegada, né? Dei uma sossegada, né? Porque o sangue latino fala mais forte, né? Justamente. Mas agora a gente está bem mais devagar, né? E agora também tem que dar um exemplo, né? Claro. De outra maneira, né? Então, mas sempre de vez em quando, né? Sempre tem uma reunião do time, uma janta, uma coisa, sempre a gente, né, volta a reviver alguns momentos. Uma resenha. Fabinho, você tá com quantos anos, Fabinho? Olha, agora mesmo eu tô com 41, né?
Pô, tá parecendo que tem menos do que eu, pô. Eu tenho 33, pô. Tá parecendo que tem menos que eu, tá em forma, pronto pra jogar, pô. Pô, ganhou um almoço quando eu for aí, né? Opa! Chegar aí no Brasil, nós vamos contar, vocês ganharam um almoço. Você tá na Espanha, mas fala pros nossos ouvintes aqui em que lugar você está. Olha, eu moro exatamente em Vigo, né? Que é em Galícia. Assim, para os espectadores se orientar, é na região onde está o Celta de Vigo, que está na primeira divisão, e o Deportivo La Coruña. Daqui para La Coruña está mais ou menos uma hora e meia. Sim. Né? É bem no norte, é fronteira com Portugal. Isso. Né? Uma cidade, eu tenho aqui o Porto a 1h30, né? Inclusive, muitas vezes, antes de acontecer todas essas coisas, vem muitos grupos de pagode, muitos artistas brasileiros vêm no Porto. Inclusive, a gente costuma ir muito lá ver shows, coisas assim. Mas a cidade onde eu moro é Vigo, né? Até uma cidade bastante, não é Rio de Janeiro, evidentemente, mas é bastante parecido com o Rio, cidade de praia, é muito, muito bonita. Inclusive, o Bebeto fez muito sucesso aí em La Coruña, né? Não sei se ainda... Sim, com certeza. Aqui no Celta, o jogador representativo nosso, brasileiro, teve muitos que passaram por aqui, né? O próprio Silvinho, que era da seleção brasileira, Silvinho, Edu, e o que realmente mais representativo de todos foi o Mazinho, né? O Fernando Baiano também esteve aqui, o Nenê... O Denilson, acho que o Denilson esteve no Las Palmas, Denilson... Não, o Denilson não esteve aqui, não. O Denilson esteve no Betis. Denilson foi no Betis. Denilson foi no Betis. Mas aqui o Mazinho foi o que realmente foi o mais, assim, né? Depois muitos outros jogadores. Everton Giovanella, né? Aqui inclusive, um brasileiro que jogou na seleção espanhola, que é o Catanha. Sim. Né? Então foram os que... Fala pra gente aí, ô Fabinho. Doriva. Sim. Fala pra gente o nome do seu time, você já falou, tá na terceira divisão, conta um pouquinho do seu time pro público brasileiro conhecer aqui. Olha, o nome do meu time é Moranha, tá? Futebol Clube Moranha, né, que se diz aqui. E é um time que tinha um projeto, eu peguei o time na 4ª divisão, tá? Então o presidente tinha um projeto que a nossa intenção é poder chegar na 2ª divisão. É de uma cidade que está mais ou menos daqui da onde eu moro, uns 50 quilômetros, mais ou menos, tá? E é uma cidade pequena, é um clube relativamente pequeno, que o presidente, ao menos, tem a intenção de chegar na 2ª divisão, né? Que já é o futebol profissional, né? Porque como é que estava nessa temporada aí? Olha, a gente estava já a 4 pontos de entrar na fase para disputar o playoff para a 2ª divisão, né? A gente praticamente teve toda a temporada assim, entre fase e sair, assim, mais ou menos, porque jogam a fase dos 6 primeiros, né? Faltavam 9 rodadas para terminar a fase normal, né? Que a gente diz aqui, a liga normal, e depois passava pro playoff. Apesar de que eu acredito, eu tinha feito umas contratações agora, tinha praticamente um mês e meio, e o time já levava 8 jogos sem perder, levávamos 4 jogos sem receber gol. Então eu inclusive, talvez os meus times, inclusive, o último tramo da temporada, né? Eu sempre preparo os meus times para os últimos 12 jogos chegar num momento de fase bem, né? Porque crescendo, né? Justamente, eu sempre acreditei que os times que lutam porque aqui praticamente todos os campeonatos são pontos corridos, e depois, para subir até chegar na 1ª divisão, você tem uns playoffs, né? Então é sempre importante você chegar no último tramo bem, né? Tanto das 4 fases, psicologicamente, taticamente, tecnicamente, e sobretudo o conjunto chegar bastante bem. Então eu sempre preparei meus times para isso, e agora realmente a gente estava dando esse salto aí. Eu acredito que a gente ia terminar 2º, 3º, inclusive os 2 primeiros
sobem direto, né? E a gente estava a 5 pontos do segundo também, né? A 4 da fase e a 5 pontos do segundo. E a gente ainda tinha que jogar contra o segundo. E eu acredito que a gente, ao menos em fase, ia entrar com certeza. E depois, na fase, evidentemente, pode acontecer muitas coisas. São 2 eliminatórias, né? São 4 jogos. Pode acontecer muita coisa, mas eu acredito que a gente ia terminar a temporada bem. E era o nosso primeiro ano em terceira, né? Um time que nunca teve em terceira divisão. A gente subiu ano passado, né? E esse ano, a gente, na verdade, para ser o primeiro ano, estava fazendo um ano muito bom, né? Então, mas, inclusive eu tenho comigo 2 brasileiros, jogam no time. Bom, tenho 2 brasileiros, tenho um mexicano, tenho um colombiano. São todos contratações minhas, né? Jogadores que eu treinei também desde a base, desde muito tempo que levam treinando por aqui e jogando por aqui também, né? Legal. Já entrou pra história do clube, né? Já subiu o clube de divisão, estava trilhando um caminho bacana. Legal. Com certeza, né? Às vezes até o pessoal brinca aqui, o presidente disse que vai fazer uma estátua pra mim na cidade, né? Porque como nunca teve, inclusive a gente subindo de categoria, a prefeitura está fazendo uma remodelação no estádio, né? Porque já no momento que você chega na terceira divisão é obrigatório umas determinadas condições por causa de televisão, essas coisas. E o estádio não estava preparado para isso, né? Então aí já estava a remodelação aceitada, toda a parte da política, né? Já estava tudo preparado, mas infelizmente com esse contratempo que apareceu no mundo, né? Aí deu uma parada praticamente em tudo, né? Que as obras iam começar, inclusive agora, nesse mês agora, né? No mês de maio iam começar as obras, para o ano que vem já tá tudo certo. Mas estamos na expectativa, né? Que tudo volte ao normal, que vai ser uma coisa mais complicada, mas estamos na expectativa. Rapaz, o que me espanta é um clube de terceira divisão da Espanha, né? Que já tem uma estrutura que faz inveja. Por exemplo, quem manda dentro do campo, tem um cara que manda dentro, o cara que conhece o campo, ele manda dentro do campo, que é o teu caso. Vai ter outros diretores que vai lá mandar administrativamente, né? Vai comandar a parte social. Mas campo, tu é o cara, tu comanda isso tudo, inclusive contrata profissionais, né, se for o caso, né? E o clube segue uma rotina pré-determinada pelo manager, né? Isso é muito interessante, muito fácil de fazer, que o Brasil tem essa dificuldade, né? Com certeza, porque é justamente o que os clubes fazem aqui, né? Porque é o que eu falo, né? O presidente, a função dele é dirigir o clube, conseguir dinheiro do clube, realmente, né? Administrar os bens do clube, né? E a minha função é fazer com que esses bens se valorizem, que realmente o bem de um clube são os jogadores e o time, né? Então, se você consegue com os resultados, né, os jogadores se revalorizam, você mesmo, no caso eu, valorizo o meu trabalho, e realmente a responsabilidade tem que ser de quem trabalha, né? Quem trabalha sou eu. Então, tanto que se as coisas não derem certo, o maior responsável sou eu, né? Mas para a responsabilidade estar totalmente em cima minha, eu tenho que ter as decisões, né? E se eu erro, evidentemente, o presidente chega em cima de mim e fala, você... se aqui está o jogador X, Y e o Z, é porque você trouxe. Então, se eles não rendem, a responsabilidade é tua. Então, justamente são os cargos, né? Ou seja, você tem que ter a segurança do que as suas decisões sejam sempre bem, para você poder sacar o melhor rendimento e conseguir os objetivos, né? E realmente é uma coisa que é muito bom. O seu estádio aí, Fabinho. Desculpa, a gente tem o delay aqui do sinal, eu acabo às vezes atropelando você. O estádio aí, você tem capacidade para quantas pessoas? Olha, a gente tinha para 2.500 e agora quando terminar a reforma, né, aí vai passar para 7.500, né, que é uma capacidade aqui. Como atingiu
E nós temos realmente nós temos dois campos, né? Tem um campo de treino, e aqui, porque a Europa é de erva sintética, é grama sintética, né? Então é de grama sintética, não sei se vocês sabem, aqui muitos campos são de grama sintética, e depois a gente tem o estádio, que é de grama natural, né? Então, por exemplo, que muitos jogos aqui, quando a semana que a gente joga em grama sintética, a gente treina no estádio de grama sintética, e na semana que joga em casa e contra os times que jogam em casa, a gente já treina no estádio, né? Que é a instalação realmente, a instalação oficial do clube, né? E aqui, realmente, também pelo clima, né? Porque é um clima, as estações aqui são muito bem marcadas, então o estado da grama sempre é muito, muito bom, né? Então não tem problema nenhum praticamente treinar praticamente 3, 4 dias. A gente treina no campo de jogo, e no campo chega no domingo, tá perfeito para jogar. E a gente tem o sintético, que normalmente é trocado a cada 2, 3 anos, mais ou menos, é trocado. Então sempre tem grama de nova geração, que parece, apesar de que eu sempre sou mais saudoso, né? Eu gosto da grama natural, mas cada vez mais a grama sintética aqui tem uma similitude muito grande com a grama natural, né? Legal. E aí, Robson, tem mais... Papo bom, tá acabando rápido, né? Eu tenho mais assunto, né? Mas nosso eu tô olhando o nosso tempo, né? Fica difícil. Eu já vou convidar para uma outra situação pra gente falar dos brasileiros aí na Espanha, né? Tem muitos brasileiros desconhecidos, né? Saber como é que chegou. Mas a gente vai ter outras resenhas aí. A gente tem uma outra parte da nossa resenha bacana também. Mas a gente tem outros papos, tem outras coisas curiosas, tem outras curiosidades pro Fabinho, né? Mas vai lá, Robinho. Com certeza. Sobre essa situação dos brasileiros, existem muitos brasileiros que às vezes não têm oportunidade aí no Brasil, né? Inclusive eu tive o meu contato, né, com o próprio Marlon, que já participou do programa de vocês, não só um grande amigo, como é um excelente profissional. Eu tinha uma parceria com ele, né? Porque eu falava, Marlon, estou precisando de um lateral direito, estou precisando de um jogador de meio de campo. Então ele me passava umas informações dos jogadores que ele acompanhava aí, e me indicava os jogadores vinham, né, faziam um teste aqui comigo, e os que foram, os 2, 3 jogadores que vieram e foram aprovados, fizeram muito boa temporada e continuam aqui, né? Teve um que veio ano passado, foi o artilheiro do campeonato ano passado, nós fomos campeões e ele foi artilheiro, e esse ano tá aqui de novo. Foi vendido para um time de segunda divisão, mas não estava sendo muito aproveitado, e eu peguei ele tem uns 2 meses, trouxe ele de novo para cá, que é um centroavante goleador também, o nome dele é Rodrigo, e realmente é assim, né? A gente tenta fazer esse intercâmbio e dando oportunidade a alguns jogadores que às vezes aí não estão sendo aproveitados, chegam aqui na Europa, são capazes de ter uma adaptação, inclusive também para eles bom, porque quando estão comigo um treinador brasileiro, né, que eu entendo mais a fase de adaptação dos jogadores que vêm do Brasil, chega aqui e tem um bom rendimento, e depois vão saindo para grandes times, na verdade. Então você, jogador bom de bola, procura os boleiros na rede, que a gente vai te indicar um treinador lá na Espanha. Olha só que maravilha. Propaganda, o marketing. Ô, Fabinho, eu vou fazer com você o que a gente chama de assistência. Eu vou lançar a bola para você e você vai dar um toque só lançando para a rede. Vou falar uma frase, você, com uma palavra ou uma coisa mais curta possível, você manda para a rede, beleza? Com certeza, vamos lá. Minha referência é... Tele Santana. Um lugar especial para mim é... Rio de Janeiro. O estádio que mais gostei de ter ido foi... Maracanã. Você tá carioca, ou Fabinho? Todo mundo já sabia a resposta. Então tá explicada, né? Não, com certeza. Lógico que eu podia chegar aqui e falar... Santiago Bernabéu, né?
o Santiago Bernabéu, já foi todo nesse estádio, mas igual o nosso Maracanã não existe. Eu até tive a oportunidade de jogar lá também, e igual o Maracanã não existe, né? Legal. É uma coisa que arrepia, né? Legal. Essa pergunta agora pode ser tanto dentro de campo ou você assistindo. O jogo mais marcante foi Barcelona, Real Madrid. Qual temporada, que ocasião? Foi na temporada do Romário, 5-1, né? Ganhou 5-0, desculpa. Ganhou o Barcelona ao Madrid, 5-0, que o Romário deu aqui o rabo de vaca dele aqui, impressionante. A gente precisa falar sobre o baixinho na Europa, os brasileiros na Europa, que foi fantástico, né? Tem alguns que foram fantásticos, baixinho, sem sombra de dúvida, deixa saudades aí, né? Com certeza. Poxa. E são referência até hoje. Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, né? São jogadores do próprio Neymar também, né? São jogadores que marcam época, né? Realmente são jogadores. A referência mundial, né? O celeiro do futebol mundial é o Brasil, né? Apesar de que isso já para outra conversa, a gente poderia falar muito mais da situação atual do brasileiro, né? Mas que infelizmente, na minha opinião, está acabando com os talentos, né? Por a maneira de entender o futebol hoje em dia. Nós temos a matéria-prima, né, do mundo, que são os jogadores com grandes talentos, com grande improvisação, com jogadores que têm uma capacidade de desborde de 1 contra 1 enorme, né? Mas infelizmente é uma opinião minha, inclusive muitas vezes quando eu vou no Brasil de férias, eu costumei ver vários treinos, né, da base do Flamengo, da base do Fluminense, do Botafogo, eu vejo que estão acabando com isso, né? Dando o jogador, pensando que o jogador tem que ser como robô, né? Não deixando a oportunidade da criatividade do jogador, que era o que a gente tinha muito antigamente. E logo está a evolução do mundo, com essas histórias com toda essa evolução informática que há. Então hoje em dia a garotada se distrai com outras coisas, né? Antigamente, na nossa época, nossa distração era a bola, né? Eu vou continuar aqui, que o Zoom aqui é mal educado. O Zoom ele fecha na nossa cara, não deixa nem a gente se despedir. Então, vou dar continuidade às perguntas aqui, pra gente adiantar. O meu prato preferido é? Macarrão. Olha, isso é italiano, né? Aprendeu a comer macarrão lá na Itália. Meu hobby é? Futebol. O segundo esporte preferido é? Basquete. Um parceiro na profissão. Eu vou ficar com o Marlon. Vou ficar com o Marlon. O melhor treinador da atualidade é? Jürgen Klopp. O melhor jogador da atualidade é? Messi. Daria pro Neymar, mas eu vou ficar com o Messi de momento. Meu sonho é? Treinar a seleção brasileira e o Flamengo. Show! Todos os clubes deveriam fomentar o talento. Quem você vai indicar para essa resenha? Quem você pode indicar para nós entrevistarmos também? Eu indicaria o Wander Carioca. Foi um referente da minha época como jogador de salão, companheiro. Também nós estamos num grupo e é um jogador, não um esportista. Eu acho que pode também aportar muito para o programa, né? Legal. E a... Wander Carioca? Wander Carioca, isso aí. Cara, entendi. Aí, Herói, a gente tem que marcar outra resenha com ele mesmo, porque tem muita experiência para pouca idade, cara, não é possível. E assim, ele trabalha numa área que no Brasil praticamente não tem pessoas que trabalhem
que é o cara que manda no campo, né? É. No Brasil tem muito egoísmo, né? O cara que o diretor de futebol quer ser tudo no clube, né? E na realidade é cada um na sua área, né? A questão da que a gente precisa conversar dessa prática do futebol, a gente está perdendo a nossa essência, né? Eu tenho que conversar isso com vários treinadores para ver o que está acontecendo, o que a gente pode mudar para que o Brasil volte a ser o Brasil, né? E tu que é um cara que fica 20 anos na Europa, parceiro, trabalhando assim direto, não é qualquer um, né? É um prazer imenso estar contigo, por uma aula que você deu pra gente de simplicidade, mas de muito conhecimento. 40 minutos não foi suficiente, né? A gente precisa sugar mais, tá bom, querido? Outras resenhas virão, sucesso, Deus te abençoe, tamo junto, prazer imenso te conhecer, cara. Muito obrigado, o prazer é meu. E o programa de vocês maravilhoso. Pô, na verdade, o tempo passou voando, né? Quando se costuma dizer que quando um tá à vontade, tá a gosto, o tempo passa rápido. Né? Legal. Não é um prazer, não, o prazer é todo meu. Né? Poxa, legal. Teve gente que até caiu. Mas aí o Vascaíno tá caindo direto. É costume, né? Galera, foi muito bom estar com você. Foi muito bom essa resenha, pessoal. Estive aqui com o Heraldo Romão, companheiro de todas as resenhas aqui com a gente. O Fábio Ataíde, Fabinho, muito bom mesmo o papo com ele. Espero que você tenha curtido, tenha gostado da nossa conversa. Dê o seu like aqui no YouTube também. Siga o nosso canal, se inscreva. E é isso aí, procura lá o Fábio Ataíde ou Fabinho. Procura nas redes sociais aí pra você seguir esse fera também, que é muito bom. Valeu, Fabinho. Valeu, Heraldo. Um abração. Valeu. Um abraço pra vocês. Um abraço. Grande abraço. Abraço, valeu.